Falar de minha mãe é falar de uma pessoa, como que eu posso dizer assim? Uma pessoa exemplar. Porque minha mãe foi uma pessoa muito batalhadora dentro de Pavão, né? Quando ela veio para Pavão, ela ainda era menina, né? Ela era criança ainda. Aí é que ela e meu pai se encontraram, né? Casaram os dois, né? Aí nós fomos viver, eles foram viver de fazenda dos outros, né? Que hoje é a Fazenda Batalha. Que inclusive eu conheço também, né? A fazenda hoje também, que ela sempre assim, ela ficava com a gente à noite, né? Para poder contar as histórias quando eles vieram para Pavão. Mas ela veio, foi aí aonde ela teve esse tanto de filho, né? Que ela teve filho aí na Fazenda Batalha aí, muitos meninos ela teve lá. E foi com parteira, né? Foi através de parteira. Ela não tinha, nós não tinha hospital na época, né? Aqui em Pavão, inclusive mesmo eu vim de parteira também, né? Eu não vim em hospital, que é só meu irmão, o último irmão meu foi de hospital, né? Que já tinha um hospital aqui, aí ela ganhou aqui. Mas, e ela também, mãe era uma pessoa assim, muito acolhedora. Era uma pessoa acolhedora, porque mãe, ela, se chegasse uns 100 na casa dela, Jéssica, todos 100 saía de lá com a barriga cheia. Nunca voltava com a barriga vazia. E era aquela pessoa que acolhia todo mundo de braços abertos, sabe? Você nunca via mãe assim com cara fechada. Você sempre via assim, ah, dona Cezina hoje está com a cara ruim. Não. Ela podia estar doente, Jéssica, mas a cara dela era a mesma coisa. E minha mãe, nesse interior aí, ela teve 18 filhos, né? E ela, além dos 18 filhos que ela teve, ela criou mais 19 filhos dos outros, né? E ali nós era muito irmão dentro de casa. Muito mesmo, tanto dela como dos outros, né? Que ela apanhava para criar. Inclusive, Jéssica, nós fomos os primeiros moradores dessa rua, né? Que minha casa ali, que é a casa de minha mãe, né? Era de enxumento. Eu não sei se você sabe o que é enxumento, mas você deve saber. A casa nossa era de enxumento. Então ali vivia aquele tanto de menina ali dentro. Era tipo uma creche, entendeu? E aí e minha mãe, quando veio para trabalhar, que ela foi convidada da fazenda para trabalhar na prefeitura, ela e meu pai, eles puxaram o lixo das casas, eram poucas casas, mas puxavam em carrinho de mão na época, né? Que era aqueles carrinhos de mão feitos com roda de pau ainda. E aí de lá veio a carroça, que meu pai, mas minha mãe, o prefeito mandaram fazer uma carroça para eles puxar, duas carroças no caso, né? Uma para puxar lixo e a outra para puxar a vaca do matador, né? Que minha mãe, mas meu pai também matava muita vaca para os outros. Que, né, não tinha matador na época, não tinha esse negócio de frigorífico nem nada. Matava lá no mato mesmo, num tronco, né? E destrinchava e já entregava no mercado na carroça. E minha mãe também era... Aí meu pai mexia, né, com negócio de lixo e minha mãe com coveira. Minha mãe foi coveira de cemitério, né? Ela abria as covas. Inclusive eu já ajudei ela a abrir cova também, né? Que os filhos também, tudo tinha que ajudar. Ela abria as covas para enterrar os defuntos, na hora de desenterrar, né? Que era para fazer alguma coisa assim, para tirar para fora. Ela via, desenterrava para poder levar para fora, para poder fazer alguma coisa, né? Tirar para fora. E minha mãe foi uma pessoa muito boa. Ela é uma pessoa assim que a gente não tem nem explicação. Cezina, ela foi uma mãe para muitos, né? Que ela criou muitos filhos dela, mais de 10, 12, acho que quase 20. E criou também filhos dos outros adotivos. Eu sou uma delas. Era uma mulher acolhedora. E a gente comia numa gamela, acho que era para provar que a gente tinha que ser unido, né? Era bom assim mesmo. Cozinhava bastante. Ela não cozinhava nem panela, era tachos. Porque muita gente, que todo mundo que chegava em casa sempre tinha o que comer, né? Aí era muito bom. Todo mundo que vinha da roça, né, tia? E sim, Parava pra poder almoçar. sempre. Tinha uns compadres que a gente nem sabia quem era.
Sempre era compadre e comadre que chegava, trazia uma penca de filhos também, então aqui é uma casa muito acolhedora. Ela deveria ser Cezina, a mãe dos pobres. E você quer ver as festas de Cosme e Damião que ela fazia aí também, né? Bom, as festas assim, era 27 de setembro. Ela começava a colher colocava a gente para poder pedir, ela também, né, recolher coisas, mas é coisa de crianças. Um mês antes fazia doce, bebida doce para criança e fazia um mesão. A mesa assim era uma mesa farta, né? era uma lona que abria e colocava comida, doce, bala, mel. E era festa de criança mesmo, sabe? Lambuzava a criança, corria atrás de criança. Nossa, era muito bom. É como se fosse uma festa de aniversário bem divertida. No lugar de palhaço, nós tínhamos Cosme e Damião. Era muito bom. Eu, para Elvira, Anselma, Andréia, Dona Nana, Terezinha, Maria Batista, a Frísia, Nildinha, Messi, Antonieta, Emília embaixo, Anesita, Enio, Ketler, Maria Hilda, Dona Norina, Fátima, Hélia e outras mais. Se for citar o nome, tem várias. Tudo que entrou, tudo que quer vontade de trabalhar. Quando a gente chegou em Pavão, pela falta de acompanhamento que tinha nas crianças, era uma desnutrição muito grande. Aí a gente achou interessante iniciar a pastoral da criança. E nesse período, aí eu fiz um convite e nós reunimos para a gente ver se tinha como a gente trabalhar com a pastoral. E aí eu fiz no dia 6 de junho de 1991, a gente fez a primeira reunião com as mulheres de Pavão, mulheres católicas e às vezes até que era de outra religião, que aceitava ser líder, né? E depois teve, né, a preparação das líderes que precisava de subir na Cidade Alta, Barra Oeste, que era dividida, a gente precisou dividir em 4 comunidades, e aí a gente dividiu as comunidades e começou o trabalho. O dia da gente pesar. Ô mãe, a pastoral levei, mãe, mas era tão bonito. Eu vou te mostrar cada retrato que tem, como é que nós começamos a pesar, aquelas casinhas, aqueles lugarzinhos. Não tinha lugar de pesar, era debaixo dos paus. Nós ia procurar as pessoas e dava com essas pessoas doentes, criança. Tinha mais barriga e cabeça de que, tanta criança daquele jeito. E as crianças que nasciam morriam tudo. E através dessa pastoral da criança foi criada pelos padres que encontravam com a irmã Clementina, que já vinha de Curitiba. Eles vieram de Curitiba, já fazendo esses trabalhos ali. Aqui tinha dia de descer 3 anjinhos encaixando. Graças a Deus, com a pastoral da criança, deu assim uma melhorada boa. Dona Amândia, Dona Terezinha, Maria Batista, eu não posso nem falar nome, porque eu não gosto de esquecer de ninguém. Tinha todo mês pesava e tinha uma festinha. Tudo era assim, muito simples, mas de muito boa vontade. Todo mundo ajudava, todo mundo, ninguém negou nada. Muito animado. Nós entramos tudo para aquela vontade de trabalhar e aquilo a gente fazia campanha, pedia às pessoas, às famílias ajuda. E nós fomos ajudando e foi falando. Aí fazia o soro caseiro, levava o alimento, as crianças foi recuperando. Aí começou a diminuir o número de mortes. Depois disso, depois da pastoral, foi começando a diminuir, inclusive não só aqui, nos outros lugares também. Aí veio a continuação. Aí nós visitávamos as famílias, fazia o peso, fazia as festinhas para as crianças, aí eu fazia as festinhas. Falou, vamos fazer o curso dos remédios. Aí nós fomos. Preparou eu, umas 4 líderes, nós fomos para Carlos Chagas, fez o curso, aprendeu a ver, cada um levou alguma coisa que se pediu para levar uma planta para mostrar, levar um pó de alguma coisa, porque tinha que fazer as multimisturas, cada um levou uma coisa.
Lá foi feito muito estudo para mostrar, foi feito remédio caseiro, foi feito a pomada milagrosa, inclusive eu fiz esse dia, tem aí pronta, que eu fiz para poder passar no ferimento que sara. Elas ensinou a fazer lombrigueira, aí nós fazíamos tudo isso, aí dava para as crianças, e as crianças recuperou. Teve um tempo que foi preciso parar de fazer muito, porque as crianças estavam ficando obesas. Quando a irmã falava de quanto tinha melhorado aquela desnutrição que matava tantas as crianças, a gente sentia o coração feliz, né? Porque você vê, parece que quando é para fazer uma coisa boa, que precisa muito dinheiro. E a pastoral da criança, com pouquíssimo dinheiro, quase sem nada, com o amor, com aquela vontade de ver aquela melhora nas crianças. Eu sinto falta, eu sinto. Que a gente não está mais igual era para poder ver essas coisas. Mas é bacana demais. Se eu fosse nova, eu lutava até hoje por isso. O que me alimenta hoje é o trabalho que eu fiz sem ganhar nem meio tostão, antes dando, porque tanto eu como as outras líderes fazia 20 bolos, 20 tortas, 40 litros de arroz com leite, de canjica, dessas coisas, né? Na casa da gente era uma festa. E lá, na hora de distribuir e pesar, era outra festa. Então, isso enche o meu coração. Eu tenho a saudade de hoje eu não estar mais trabalhando nisso, mas tenho a grande alegria e agradeço a doutora Zilda também, que foi uma coordenadora muito boa, a Deus, primeiramente, e às líderes, né, que trabalharam com muita boa vontade e até hoje são super amigas, né? Então, eu deixo assim, gente, quem puder trabalhar voluntário para o bem da vida, que possa trabalhar, porque o voluntário, eu acho que traz mais paz, mais alegria, mais satisfação do que até próprio o que ganha o dinheiro. Porque eu acho que quando a gente encontra a alegria de ajudar um ao outro, a gente também sente melhor e mais feliz, né? Isso fica aqui, né? O meu abraço também para todas aquelas que me acompanharam e que me ajudaram muito. Me ajudaram também no meu psicológico e no meu coração, não só no trabalho, né? E que Deus abençoe a todos, né? Aqui é a Selma, neta da dona Balbina. É com muito prazer falar da minha avó, com muito prazer, alegria. Minha avó era uma pessoa muito amada e muito carinhosa também. E é um prazer falar da minha avó. E minha avó, quando ela chegou no Pavão com os filhos dela, que foi Zé, Clemente. Minha avó era uma índia do cabelo liso e os olhos azul, bem azulzinhos os olhos dela. E uma pessoa bem feliz. E a minha avó, quando ela chegou aí no Pavão, ela lavava roupa o dia inteirinho nos rios. Ela lavava roupa para poder sustentar os filhos dela. E ela cozinhava de cocada, abaixada, agachada, para poder cozinhar essas comidas, fazia bolo, fazia tudo assim. E também carregava lenha do mato. Ela ia buscar lenha e vinha o tempo todo cantando. Eu lembro, a parte que eu mais lembro era a comida dela. Ela cozinhava em um fogão baixo no chão, as panelinhas pequenas de barro, e o alimento dela era quase cru.
A alimentação dela, ela quase não gostava de conviver com os outros, já por causa disso, eu acredito. Ali, quando ela estava se preparando para cantar a folia, não importava a idade que nós era. Ela vestia nós as roupas e o menor carregava a bandeira, que era eu. Passava de casa em casa, ia colocando as ofertas no bolso da bandeira que eu carregava. Aí, quando chegava nos pés da santa, ela ia lá e colocava o dinheiro nos pés da santa. A gente saía dali, a gente ali já rezava a oração, ela cantava dentro da igreja, para a gente sair para ir para casa, né? Mas do jeito que todo mundo entrava, chegava nas casas dos outros e saía da mesma forma. Depois o lanche, que o povo sempre dava a gente lanche às vezes, né? E aí tá, o esquema. Quando ela rezava, todo mundo tinha que rezar com ela. Errava não. Tudo assim quanto é reza, ela sabia. Ela rezava de tudo, ela sabia rezar. Tudo manual. Até a casa dela, assim, ela dormia mais no chão do que numa cama que tinha lá de vara. Tinha uma cama de vara na casa dela. Mas ela preferia dormir no chão, na esteira. Ela fez uma de vara e não quis também. Ela colocava a cama no chão. Ah, tá. E outra coisa, que eu lembro assim também, era muito chá. Ela utilizava muito chá. Não era mãe. Ah, minha filha, se nós estivéssemos tomando remédio, era difícil dobrar ela para alguém tomar um remédio perto dela. Quando foi só no fim, assim, quando ela arruinou dessa dita dor, que ela chegou a ir no médico. Foi a única vez que ela tomou remédio foi essas 2 vezes. Eu lembro que um dia o escorpião ferrou ela e ela colocou um bolo de bar com fumo na mão. Foi isso que ela colocou, ela não colocou outra coisa. E não quis ir para... E a hora que foi chamar ela para ir para o hospital, ela brigou. E ela não foi, não. Nesse período de Malvina, ele, assim, de certa forma, é uma figura que eu tenho bem nítida na minha mente, né? Porque Pavão até hoje não acontecem muitas novidades, né? Então Malvina para mim era um evento, sabe? Foi nessa fase aí dos meus 8, acho que eu devia ter 8, até uns 13 anos por aí, eu lembro da figura dela muito nítida, né? Ela era uma mulher pequena, magra, morena, com as características assim, vou dizer índia, né? Índio, cabelo liso, pouco cabelo, né? Magra. E conversava, eu achava interessante, era a maneira dela conversar, porque eu ficava prestando atenção, para mim eu não estava entendendo o que ela falava. Ela falava rápido, esse é um vozeirão marcante. Eu lembro disso até hoje. Sei que a boca dela cerrada, assim, os lábios muito, certo? Aquelas características de uma mulher forte, sofrida na vida, né? A minha avó, assim, todo mundo deve ter conhecido muito, aqui a mãe de Wilson, né? Ela morava perto do Alto, certo? Naquele tempo, a cidade alta se resumia em poucas casas e moradas assim, bem baixinhas, pequenininhas. A casa dela mesmo quase que parecia uma oca, porque era baixinha, pequena e coberta de capim. Ela, às vezes, assim, parece que alguma coisa assim, como se ela tivesse 2 mundos, o mundo de cá e o mundo de lá. Ela, quando vinha aquelas cantigas na cabeça dela, ela cantava.